Seja muito bem-vindo, tá começando mais uma edição do Conversa que Rende. Vamos bater aquele papo bacana para avaliarmos como foi a semana no mercado financeiro. Hoje eu estou com o Carlos Eduardo Wing, com o Caio César, com a Thaís Souza e com o Emanuel MacLeod. Tudo bem, galera? Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo maravilhoso, Rafael. Galera, que prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Simbora aí fazer esse fechamento semanal do mercado. Vamos lá, tudo bem? Emanuel MacLeod, beleza? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa noite, desculpa. Prazer estar de volta aí. Acho que estou há 2 semanas afastado. Voltei numa semana sensacional, Rafael. Alta recorde em Nova York, noticiário corporativo bombando. Eu acho que eu voltei na hora certa, hein? Voltou na hora certa. Quem está de volta também é o Carlos Eduardo Wing. Fala, Cadu Wing, beleza? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Prazer estar de volta. A gente falar dessa semana positiva, como o Emanuel já adiantou, e trazer aí as principais informações que a gente teve durante esses dias. Caio César também com a gente. Fala, Caio. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom reunir todo mundo aqui. Vamos falar um pouco dessa semana. Vamos lá. Todo mundo já está adiantando e é verdade, o Ibovespa subiu 2,9 aí. Uma terceira semana seguida de ganhos, dessa vez um pouquinho mais robustos, foram altas pequenas, porém consistentes durante a semana, e fechamos acima de 121 mil pontos, finalmente. O dólar caiu a 5,58. Enquanto no Brasil tivemos um impasse ainda sobre o orçamento, bons dados econômicos lá no exterior ajudaram a guiar mais uma vez uma semana positiva nos mercados financeiros aqui do Brasil. Cadu, como é que você viu essa semana? Tivemos alguns dados importantes, enfim, Estados Unidos mostrando um crescimento robusto. Como é que você avalia essa semana no mercado financeiro? Então, vamos lá. A gente teve dados bastante positivos no cenário internacional que ajudaram, acho que a Bolsa Brasileira a seguir um pouco a reboque, né, desse noticiário. Primeiramente, Estados Unidos, né, tiveram uma venda no varejo que saltaram 9,8% em março, um dado bastante positivo. Isso levou... na verdade, confirmou aí uma recuperação mais consistente da economia americana, trazendo aí uma perspectiva bastante positiva. A China divulgou também o PIB, né, do primeiro trimestre, na comparação anual, teve um crescimento aí de 18,3%, acho que vem em linha com o que o mercado estava esperando. Não foi nem uma retração de mais de 6%, os dados chineses acabam sendo um pouco mais fortes quando a gente compara com o resto do mundo, mas deram dentro uma retração de mais de 6%, né, Cadu? Então a base de comparação deles Exato. Assim, bem negativa, para você ver como foi robusto esse crescimento. Se você for botar lá do menos 6 até o mais 18, mais de 20% que os caras cresceram, né? Perfeitamente, exatamente isso. E esse é o ponto que trouxe esse otimismo do mercado, né? Porque principalmente Estados Unidos e China, a percepção é que essa retomada do crescimento está sendo de uma maneira mais acelerada e um pouco mais rápida do que se previa, né, há alguns meses atrás. Então a perspectiva se torna um pouco mais positiva daqui para frente, né? Da mesma forma, a gente teve o CPI, né, da zona do euro, né, que subiu 1,30 em março, ganhando força. A última alta tinha sido de 0,9, que veio em linha também com as expectativas dentro dessa visão aí de crescimento. Além disso, acho que a Bolsa Brasileira ela foi bastante influenciada também, né, pelas commodities, de maneira geral. A gente viu uma alta aí do preço das commodities, assim, petróleo subindo, principalmente petróleo, né, que teve uma alta até mais expressiva depois do anúncio, né, a perspectiva em relação ao consumo, né, de petróleo, ele aumentou. Existe uma previsão aí que esse consumo vai ser um pouco maior, dado a essas informações que a gente comentou, e isso fez com que o preço do petróleo subisse ali cerca de 5% mais ou menos. Então, ajudou a nossa bolsa, que é um pouco indexada, né? Bastante indexada, na verdade, ao setor de commodities, acabou se beneficiando um pouco desse cenário externo, e a gente viu aí o Ibovespa ultrapassando a barreira ali dos 121 mil pontos na data de hoje, né, na sexta-feira. Por outro lado, né, a gente segue ainda com um noticiário um pouco conturbado quando a gente fala especificamente de Brasil. A gente vê que o número de casos de Covid, né, continua
a ser um número muito, muito elevado. A gente está avançando com a vacina, mas ainda aquém do desejado. E a gente tem um aspecto, né, principalmente do lado das reformas que ficam cada vez mais de lado, né? A gente tem agora essa questão da CPI, do combate ao coronavírus, né, da pandemia. Isso certamente vai atrapalhar a agenda para as reformas. Então, isso entra no radar também. A gente continua sem definir a votação do orçamento para 2021, e tudo isso vai pesar do lado brasileiro. Aquilo que eu falei, né? Eu acho que o lado internacional ele deve ajudar a economia, né, a puxar um pouco a Bolsa brasileira, né, a puxar um pouco para cima. Por outro lado, pode ser que a gente deixe a desejar quando a gente compara com o resto do mundo, que a gente não cresça tanto quanto a gente poderia por causa dessas questões mais particulares, falando somente do cenário, né, nacional. A gente teve a divulgação do livro Bege, né, dado bastante importante sobre a atividade econômica americana, que confirmou esse ritmo, né, um pouco mais acelerado de recuperação da economia americana. Então, tudo isso corroborou. A gente tem que deixar claro também que a gente está entrando no período, né, de dados corporativos, primeiro nos Estados Unidos, as empresas divulgando os resultados, e final de abril, acho que já início de maio, a gente começa as empresas aqui no Brasil também a algumas divulgações. Então, isso tudo vai entrar no radar para a gente avaliar aí nas próximas semanas se esse ímpeto um pouco mais positivo ele vai prevalecer ou pode ser que a gente tenha um arrefecimento aí do mercado. Você comentou, antes de passar para os colegas, em relação ao orçamento 2021, que precisa ser sancionado pelo presidente, com vetos, sem vetos, não importa, até o dia 22 de abril, né? É o 15º dia útil do mês, está na Constituição, então até o dia 22 de abril, já estamos falando da semana que vem, isso precisa estar de volta à Câmara dos Deputados para a sanção do presidente. Mas isso gerou uma distorção imensa, né? Porque também tem que ser votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que é feita com base no orçamento de 2021. Mas a gente ainda não tem um orçamento de 2021. Para você ver o tamanho da bagunça orçamentária que está nesse momento travando qualquer tipo de investimento e de ação do governo, né? Perfeitamente. É uma distorção quase surreal. Agora, o que é mais louco é o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quer dizer, o projeto de lei, né, para 2022, ele leva em conta a inflação até 2021 de junho. Como a inflação está muito alta, pode ser que essa bagunça institucional promovida por Congresso e pelo governo beneficie o próprio governo, porque a inflação vai estar altíssima até junho. Então, dos últimos 12 meses até junho, o governo vai acabar tendo um teto ainda maior para poder implementar mais gastos, né? Ou seja, essa demora imensa vai fazer com que o governo tenha ainda mais espaço no orçamento que vem para poder produzir aí as suas acrobacias fiscais, né? Porque é isso que a gente tem na LDO de 2021. Enfim, como é que o investidor vai querer botar uma grana no país desse jeito, hein? Eu não sei, essa bolsa tá meio descolada, hein? Só complementando desse ponto que você falou, né? Acho que é legal a gente comentar, o governo está prevendo um rombo de 170 bilhões, isso, né, nas contas públicas em 2022, que dá aí mais ou menos 1,9% do PIB. Então, essa é a conta aí que entra no radar. E no relatório Focus dessa semana, a gente viu novamente, né, uma perspectiva do IPCA um pouquinho mais elevado também para o final do ano e um PIB um pouquinho mais fraco. O pessoal já fala aí de Selic entre 5% e 6% até o final do ano. Interessante. Bom, com isso o dólar acabou caindo, né? Porque com tanta coisa indo bem lá fora, com bolsas renovando recordes, está muita coisa acontecendo de maneira que os investidores estão precisando diversificar. Então o prêmio Risco Brasil está até barato, segundo alguns investidores. Como é que você está vendo isso, hein, Manu? Bom, Rafa, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho no que você falou ali, né, em relação ao orçamento. Hoje teve uma reunião interessante, cara, no BTG,
com o Mansueto, que hoje é o economista-chefe, né? E é o nosso ex-secretário lá do Tesouro. Hoje ele é economista-chefe lá do Pactual. E onde ele recebeu o Arthur Lira, sinalizando o seguinte: o Arthur Lira, em sumo, disse que o orçamento será resolvido sem rupturas, né? Passando uma certa tranquilidade para o mercado de que a gente vai conseguir resolver essa questão orçamentária, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Uma informação que pode trazer um pouquinho mais de, vamos dizer, tranquilidade aí, né, para esse assunto. Resolver do ponto de vista político, né? Porque do ponto de vista fiscal não tem muito jeito não, viu? Pelo menos é o que os especialistas, por exemplo, o Felipe Salto, né, que é um dos principais especialistas em contas públicas no Brasil, disse que do jeito que vai é um negócio meio impossível de ser praticado, né? Enfim, veremos. Eu não sei qual vai ser o arranjo político e fiscal que isso vai trazer, mas eu sei que os investidores estão com a pulga atrás da orelha. Isso aí tá claro. Pode conversar com qualquer um que esse assunto sempre vem à tona. Não, com certeza, né? Tem uma estimativa aí para um rombo fiscal maior, né? Quer dizer, ele já está acima da lei diretriz lá, né? E a expectativa piora. Então, enfim, é óbvio que isso se concretiza, a gente vendo o mercado lá fora andando bastante, e a gente aqui, apesar de ter tido uma semana de alta, não ter acompanhado, né, essas renovações de recorde e tal, muito por conta dessa imprevisibilidade nessa parte fiscal. Enfim, o presidente da Câmara dizer algo nesse sentido, de certa forma é bom, né? Porque existe uma pressão em cima do Bolsonaro, né? Em relação ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes é contra algumas coisas, né? Essa triangulação ali, né? Parlamento, Ministério da Economia e o Executivo, ela vem sendo bem tensionada, né? E isso causa, como a gente já falou aqui em alguns dos nossos episódios, causa uma certa imprevisibilidade que afeta os nossos números, né? Sem dúvida. Queria saber do Caio primeiro, antes de trazer a Thaís, para dar o ponto de vista do investidor no meio dessa bagunça toda, para a gente ver como é que ficou o dólar, né? Que acabou subindo aí nesta última sexta-feira 0,71%, negociado aos R$ 5,58, 43 milésimos. Só que na semana o real acabou se valorizou 1,59%. E aí, Caio, como é que foram esses movimentos aí da moeda americana? Eu acho que assim, o real, ele está claramente, na verdade o real conta todas as moedas, tá? Ele está claramente esperando a decisão sobre o nosso orçamento. E aí você pode ver essas movimentações conforme as notícias do orçamento vão saindo. Eu me lembro de já ter comentado isso, de que ele não andaria muito para um lado nem para o outro enquanto essas questões não começassem a sair. E até como vocês comentaram aí, a gente já deve entrar na questão do orçamento de 2021. Na verdade, o final do de 2020, depois de 2021, para depois decidir o de 2022. Então, a gente pode ter aí nas próximas 2 ou 3 semanas a definição do movimento do dólar. Eu continuo, assim, na minha opinião, não vendo uma chance de um dólar abaixo de R$5. Por enquanto, tem muito risco dentro do... É o que você falou, né? A notícia ela vai vir, só que ela vai ser ruim. Então, assim, independente se ela vem ou não, ainda assim continua o mesmo risco, né? Só que eu acho que dessa vez o mercado realmente está esperando a notícia em si. Então, eu não vejo muita perspectiva para o dólar vir a um patamar muito mais baixo. Muita gente tinha comentado, e eu vi durante a semana falando que realmente podia estar num preço muito alto, e tinha muito prêmio de risco. Eu não acho que tenha muito prêmio de risco. Eu acho que a outra medida de risco, que é os juros, tem muito prêmio de risco, e muita gente está usando o dólar para redear, para não ficar pagando prêmio caro em fazer posição de proteção com juros, né? Porque tem grandes fatores que dá para você proteger de bolsa, né? Tem os juros e tem o dólar, então, ou qualquer outra moeda, enfim. Então você consegue fazer posição em um ou em outro.
E aí eu acho que tem muito prêmio nos juros, então provavelmente os grandes bancos estão migrando uma parte de proteção para o dólar, o que acaba dando uma pressão. Teve um outro fator que favorece bastante o real, né, nessas últimas semanas e que pouca gente comentou, que é a parte de safra, né? Então a gente tem agora em março, final de março e abril, a venda das primeiras safras do ano. E isso significa muita entrada de capitais no Brasil. Então isso dá uma pressão positiva para a nossa moeda. E a safra desse ano assim, não foi uma super safra, né, ou não foi uma coisa... veio dentro das expectativas, mas ainda assim é uma pressão positiva para o real, que controla um pouco as questões. Eu acho que toda essa conjuntura internacional, né, a gente teve aí o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, prevendo um crescimento para 2021, o mais forte em 5 décadas, né, com um otimismo tomando os mercados, favorece a combinação de ativos de risco e mercados emergentes, né, que acabam sendo beneficiados. Então o Brasil está pegando um pouquinho dessa marola. Agora, você sabe uma coisa, Thaís, que às vezes eu sinto do mercado brasileiro é o seguinte: imagina que tá todo mundo indo por uma festa, né? Aquela festa bacana, que tava todo mundo esperando. Aí a festa já começou, já tá todo mundo lá dançando nos comes e bebes. Aí tem aquele casal que tá em casa discutindo ainda. Por que isso, por que aquilo? E você fez isso, você fez aquilo. Todo mundo aproveitando a festa e aquele casal mala ainda tá em casa lá reclamando, brigando e discutindo um com o outro. E vai perder a festa, vai perder todo aquele aparato que foi construído, a música, o ambiente, todo mundo dançando e aquele casal tá discutindo em casa. Daqui a pouco a festa acaba e o casal vai fazer o quê? Vai cada um dormir por um lado da cama. Eu tô vendo o Brasil perder a festa que já tá começando, Thaís. Fala, Rafael, exatamente essa a sensação que eu tenho quando eu vejo essas notícias e como o Brasil realmente está perdendo a festa, né? Enfim, são vários fatores aí que os meus colegas Carlos, Caio, Emanuel e você colocaram super bem, né? Mas nem tudo são más notícias, né? A gente tem aí alguns destaques para os investimentos, que são na categoria fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários de recebíveis, eles têm se destacado aí, têm demonstrado uma resiliência muito boa e tem sido destaque nos pagamentos de dividendos, né, para os clientes. A gente tem aí o que eu sempre falo aqui, né? Os fundos internacionais, os fundos de índice que são negociados em bolsa. A gente tem agora aí o Hashdex, primeiro ETF de criptoativos, né? Sendo lançado aqui no Brasil. Então, nossos ouvintes, fiquem de olho, tá? Fiquem atentos, porque em breve ETF de criptoativos da Hashdex. E a gente tem aí um outro destaque também, né? Corroborando com as informações passadas aí do Cadu, do Caio e do Emanuel, que tem se destacado uma categoria, a gente não pode chamar de categoria, né, mas é um tipo de fundo que são os ESG, né, que vem se destacando e vem demonstrando aí uma certa resiliência e, de certa forma, uma ótima opção para os clientes mitigarem o risco, né, da carteira. Para os nossos ouvintes que não sabem o que quer dizer a sigla ESG, né? ESG é uma sigla em inglês que quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança, né? Então, é uma sigla que já é aplicada pelo universo de negócios há alguns anos e ela é apontada pelo mercado como uma das principais tendências de 2021. Então, fiquem ligados, porque esse tipo de investimento pode e deve entrar na carteira, em qualquer sugestão de investimentos aí dos nossos ouvintes, tá certo? Sem dúvida, né? As empresas ESG estão no radar aí dos grandes fundos de investimentos, os fundos de pensão de todo mundo têm boa parte de seus ativos alocados em empresas que levam, sem dúvida, essa prática de compliance muito a sério, né? Preocupações com o meio ambiente, com as governanças das empresas, enfim, sem dúvida isso é cada vez mais valorizado pelos grandes fundos. Inclusive vamos ter, semana que vem, a cúpula do clima, né?
E o Brasil é um player fundamental nessa equação climática do meio ambiente. O Brasil está com um filme bastante queimado, mais uma área em que o Brasil está devendo no campo internacional, mas que a gente espera que, com a guinada do Joe Biden voltando aí ao acordo, por exemplo, de Paris, né, onde os Estados Unidos voltam a obedecer algumas delimitações de emissão de carbono, de práticas sustentáveis. Isso vai fazer com que essa pauta esteja mais uma vez, né, diria, na boca dos investidores, né? Muito bem lembrado por você em relação a essas empresas. Em relação aos criptoativos é isso, né? Inclusive o Bitcoin renovou a máxima mais uma vez, né, Cadu? Bateu aí os 63 mil dólares. Mais uma vez aquilo que a gente tenta sempre colocar na cabeça do investidor. Não é ganho fácil, não é para se impressionar, mas chama atenção, né? Já dá para colocar alguma coisinha nesses criptoativos, Cadu? Como é que você vê o investimento nas criptomoedas? A gente costuma colocar aqui dentro do que a gente chama aqui de investimentos alternativos, né? É um segmento que foge um pouco da lógica que a gente tem em outros setores, mas certamente é uma tendência. Acho que vale muito a pena, a gente sempre comenta aqui, a Thaís falou do pessoal da Hashdex, a gente tem um podcast que é sensacional, que foi gravado acho que no ano passado, explicando e desmistificando um pouco o mercado de criptoativos, né? Então acho que é legal entender. Eu particularmente, né, eu ainda falo isso, eu ainda tenho uma certa dificuldade em entender a precificação desse mercado. É diferente quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que tem um produto específico que você vende no mercado, você tem um share, né, do mercado, você tem ali uma demanda, você consegue ali mensurar de uma maneira um pouco mais fácil. Analisa balanço. Exatamente. Então eu tenho essa dificuldade ainda de entender essa oscilação. É um mercado que tem uma volatilidade grande, tá? Isso é importante o investidor ter na cabeça, então tem que ser um percentual que esteja de acordo também com o perfil dele de investimento e ele saber que é um tipo de aplicação que vai ter uma forte variação ali ao longo dos dias, ao longo dos meses. Isso tem que estar muito ciente, que é uma coisa que às vezes pode assustar, né? Pode ser positivo, pode te dar um resultado muito positivo, mas pode oscilar de maneira mais forte e assustar. Então a pessoa tem que estar muito ciente dessa característica que são os criptoativos. Mas é uma tendência de mercado. A gente vê, né, o próprio Itaú, por exemplo, né, começou a oferecer para os clientes do Personalité, agora você vai poder investir em Bitcoin. Você vai vendo uma série de empresas incorporando dentro das suas estratégias de negociação, você poder, né, adquirir produtos através do Bitcoin. Então, acho que é um mercado que tem um potencial cada vez maior, né, de se inserir no mundo da economia real, né? Quando eu falo da economia real, eu falo do dia a dia aqui, das transações financeiras que a gente faz. Cada vez mais, eu acredito que esses criptoativos vão estar presentes, né, no nosso dia a dia. E acho que é uma boa possibilidade de investimento. Pegando o seu gancho, o interessante é buscar diversificação, né? A gente tem opções de investimento, a gente tem uma infinidade imensa de possibilidades. Eu acho que as criptomoedas, os criptoativos somam-se a isso, né? É claro que tem toda uma questão do mundo digital e tecnológico que às vezes afugenta um pouco o investidor mais tradicional, e a gente sabe disso, mas é importante estar aberto a esse novo mundo que está se assanhando no mercado financeiro. E falando especificamente sobre o ETF da Hashdex, que a Thaís mencionou, é interessante dizer que é um ETF, né? Ou seja, é um pacote de criptomoedas, não tem só o Bitcoin, que é, claro, o carro-chefe, mas tem lá o Litecoin, Dogecoin, o Ethereum, enfim, são outras criptomoedas, né? Como se você tivesse uma cesta de criptomoedas. Então, ele consegue filtrar um pouco mais essa volatilidade, que continua sendo imensa para quem vai investir nesse tipo de produto. É claro, bota um trocadinho, sabe aquele troco de bala que você pega na padaria? Bota lá as 3, 4 balinhas em Bitcoin, né? Vai que daqui a pouco, há um ano, você compra a padaria inteira aí, Manu. Só complementando, Rafa, esse ponto que você falou da ETF, né, que a Thaís bem lembrou, o que é legal também?
é porque você vai ter uma facilidade de investir nesses criptoativos, né? Em vez de você ter que criar uma conta numa exchange e ter lá a segurança de você ter isso, né? O ativo ali comprado, né? Você ter salvo ali no pendrive, na sua máquina, ter a senha ali cadastrada. Ele facilita esse processo, ele vai dar acesso a muito mais investidores. Tem a questão da diversificação que você falou, tem a questão da liquidez, ele vai negociar igual qualquer outro ativo no mercado, então uma liquidez em D mais 2, e se eu não me engano a aplicação mínima é a partir de R$50, então é acessível a um público imenso. Não, e vale a gente lembrar, né, Rafa, que em junho do ano passado, a gente fez um podcast com o Samir, que é o gestor... Cadu bem lembrou, exatamente. É o gestor da Hashdex, e convidar aí os nossos ouvintes a escutar esse nosso podcast, Conversa com o Gestor, e é muito legal, assim, eu acho que foi um dos podcasts mais esclarecedores sobre criptomoedas que eu escutei até hoje. E eu fiz, engraçado que a gente fez uma simulação aqui, né? Eu fiz uma simulação de um investimento no fundo da Hashdex. Cara, a rentabilidade... Não faz isso, é covardia, pô. Aí não, aí é brincadeira. Absurda, aí é brincadeira. Rafa. Absurda. Eu peguei o fundo da Hashdex, né? Aquele criptoativo Voyager deles, né? Voyager, que é um... Voyager. E cara, é sensacional a rentabilidade, né? Não, então, olha, acho pra você que ter uma ideia, Manu, a gente gravou o podcast no final de maio. O Bitcoin estava negociado a menos de $10 mil. O Bitcoin está a $63 mil hoje. Gravando hoje é um dia 16 de abril de 2021. Estava $9.578 o Bitcoin. Já está em $63 mil. Então, aí é brincadeira. Não, para você ter uma ideia, R$30 mil no Hashdex em novembro de 2019, hoje seriam R$75 mil. Assim, é algo, né? E é óbvio, né? Sabe uma coisa, não dá mano, rapidamente, só para dar um bastidor dessa gravação. A grande questão é sempre quando comprar. Será que já não está no topo? Será que já não está quase batendo? E eu lembrei a ele que na época, eu não vou entrar em detalhes, porque aí é um outro papo, mas eu lembrei a época que estava chegando um fork do Bitcoin. O que é um fork do Bitcoin? É quando os mineradores eles vão ter o pagamento deles pela mineração do Bitcoin dividida por 2. Então, ou seja, eles serão menos remunerados pelo Bitcoin que eles mineram. E isso valoriza geralmente o Bitcoin. E eu falei, pô, mas não é hora de dar uma comprada? Ele falou, é hora de dar uma comprada, mas a gente não sabe, porque o movimento inicial, ele sobe, ele desce, depois ele desce um pouco mais e passa a subir. Pelo menos foi assim nos outros forks. E não deu outra. Bitcoin bateu lá 9, 10 mil, depois bateu para 8 e agora está em 63. Ou seja, o problema é achar o topo e o fundo. Só que ao mesmo tempo em que o problema é achar o topo e o fundo, esse é o grande erro, porque a gente não tem que achar topo e fundo, tem que comprar para longo prazo. Não, Rafa, eu concordo perfeitamente com você, indo em linha até com o que o Cadu falou aqui, né? A gente tem que ter um pouquinho disso nas carteiras, né? Não dá mais para ignorar esse tipo de ativo. E a gente não dá mais para ignorar. A gente vem fazendo isso gradativamente nas nossas carteiras, colocando um pouquinho, né? Sempre mantendo esse nosso viés conservador e tem apresentado resultados excelentes nas nossas carteiras de wealth, essa decisão. E aí, Caio, sua opinião? Você está muito quietinho. Eu acho que depois de todas essas opiniões aí, eu acrescentar alguma coisa é quase um crime, né? Não faça isso. Eu vou lembrar as pessoas e assistir a esse podcast com o Samir. Eu acho que eu já assisti umas 3 vezes ao longo da trajetória. E eu já indiquei para pessoas que vinham me perguntar o que era, como é que funcionava. Porque, assim, ele é muito didático, né? E eu acho que fala bastante da gestão da Hashdex.
E eu acho que assim, é inegável, né? Você falar das moedas digitais, né? A gente teve aí o Elon Musk, né, que entrou nesse mercado agora, movimentou uma moeda hoje, se eu não me engano, 100%. Então, tem bastante gente importante, pessoas que movimentam mercado, que estão assumindo posições. Acho que não tem, como o Manu falou, não tem como ignorar. Só que é aquilo, né, Thaís? Não dá para cair no ganho fácil, não dá para colocar mais do que o perfil do investidor recomenda. É importante ter ali muito bem alocado e muito bem definido a gestão de risco para você não cair em furada, né? Porque o que tem de um monte de gente querendo armar para cima de investidor ávido por ganho fácil é uma grandeza. Você deve ter ouvido muita coisa por aí em relação a isso. Com certeza, Rafael. Em primeiro lugar, eu concordo com o que o Cadu e o Manuel colocaram aqui super bem em relação a gente não ter esse olho grande, né, em relação a essas rentabilidades aí que esses fundos apresentam, porque é muito importante lembrar que eles oscilam, né, não é alta infinita, né, como costuma dizer aquela piadinha. Então, são fundos que envolvem risco e é, sim, necessário respeitar, né, o apetite a risco de cada perfil de investidor, né? Então, enfim, do conservador ao mais agressivo, é muito saudável ter esse tipo de ativo, como o Emanuel colocou, não dá mais para ignorar, né? Que a gente tem esse tipo de coisa, mas sempre com parcimônia. E o que você falou aí, né? A gente hoje vê, infelizmente, muitas casas se dizendo entendidas e prometendo rentabilidades astronômicas para os investidores, né? A gente vê aí, houve muitas histórias tristes. Eu conheço pessoas de todos os tipos nesse mercado, que investem nesse mercado. Eu conheço as pessoas que aplicaram e perderam, e conheço as pessoas que estão completamente cegas por esses resultados e continuam investindo, apesar dos avisos, apesar de eu falar, apesar do que sai no jornal, enfim. E conheço as pessoas que aplicam nesse tipo de pirâmide, né, vamos dizer assim, de forma consciente, entre aspas, assim, sabem que vão perder em algum momento e estão surfando a onda aí de alguma forma. Enfim, a ganância é o maior inimigo do investidor, né? A ganância e o imediatismo. Quando a gente está falando de investimentos, meus queridos ouvintes, não dá para ser ganancioso, nem querer ser imediatista, né? A gente tem que olhar os investimentos com uma visão de longo prazo, a gente tem que ser consciente, tem que estar ciente de todos os riscos que a gente está assumindo. A gente não pode só ver as rentabilidades lá dos últimos 12 meses, a gente tem que procurar ver o histórico, a gente tem que procurar ver uma série de coisas antes da gente sair investindo e acreditando, né, em qualquer historinha por aí. Bacana. Vamos lá então, para a gente já ir encaminhando o nosso final, eu queria ouvir do Cadu, né, dentro desse cenário que temos aqui no Brasil, com o investimento externo cada vez mais forte entrando no país, porque temos um cenário muito propício para investimentos em ativos de mais risco, né? É um momento onde os fundos emergentes podem ter aí